Assistiu a Estou Pensando em Acabar com Tudo e não entendeu lhufas do que esse filme quis dizer? Então esse vídeo tem spoilers para comentar alguns dos significados que esse filme entrega. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Não se esqueçam de deixar o like, se você curtiu o vídeo, de assinar o canal, se você ainda não é inscrito. E bom, é isso, vamos falar sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo. Com spoilers. O filme é escrito e dirigido pelo Charlie Kaufman, que é o roteirista de Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, além dele ser o diretor de Anomalisa. E essa história, ela é baseada num livro de mesmo nome que foi escrito pelo Ian Reid. Eu estou dando essa introdução relacionada ao diretor porque se a gente pega as obras do Charlie Kaufman, tanto quanto roteirista quanto como diretor, que foi algo que eu disse no meu vídeo sem spoilers, o que a gente acompanha é ele debruçado muito sobre o ser humano e principalmente sobre o seu psicológico. Tanto em Quero Ser John Malkovich tem isso, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças discute isso muito relacionado a relacionamento, sobre essa vontade de você querer apagar um relacionamento que você teve só para você não ter que lidar com lembranças ruins. Anomalisa trata sobre depressão através de um stop motion muito interessante e complexo. E aqui dentro de Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu sinto que o Charlie Kaufman pega todos esses elementos que ele já trabalhou anteriormente em suas outras diversas obras, adapta a história do Ian Reid, mas ele pega todos esses elementos que ele gosta de trabalhar sobre o que é ser humano e joga tudo isso dentro da mistura. Então é um filme que fala sobre várias coisas, mas todas sobre um mesmo guarda-chuva. Então é uma história sobre relacionamentos amorosos, sobre essa mulher indo conhecer os pais do seu namorado, sobre a viagem até chegar nesse lugar e as diversas conversas que eles têm. É também sobre esse medo, até um pouco aterrorizante, de você conhecer os pais da pessoa com a qual você está se relacionando e qual a impressão que você vai deixar para eles, qual a impressão que eles vão ter de você. Isso é uma camada do filme. É também uma história sobre família e sobre envelhecer, como conviver com a família pode ser algo estranho e até certo ponto incômodo, sobre também como é ver os seus pais envelhecer e todos os problemas que isso acarreta conforme eles vão envelhecendo, como o Alzheimer, esquecer as questões. E é também um filme sobre lembranças, sobre memórias, sobre o que é lembrado, quando é lembrado e como é lembrado. Então é um filme que eu sinto que tange esses três pontos principalmente sobre relacionamento, sobre família e sobre lembranças misturados. E o que engloba esses pontos todos que eu falei é que é um filme sobre a existência humana, sobre a solidão e sobre querer compartilhar a sua história. Porque durante o filme todo a gente é levado a crer que a protagonista é essa namorada que não tem nome e que o nome dela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo, que até leva a gente por um caminho de talvez eles estejam em realidades diferentes, é isso que a gente está acompanhando. Mas na real não, quem é o protagonista dessa história é o próprio Jake, que é o namorado, e eu sinto que é ele contando a história dele através dos olhos dessa namorada que ele mesmo criou. Por isso que ela é ele, por isso que quando ela olha os quadros na parede, ela se vê, porque na real ela é o Jake. It's me. No, it was me. Por isso a gente vê os pais do Jake envelhecer de forma não linear e muito abrupta também. A gente vê, primeiro elas estão de um jeito, depois estão de outro, depois estão mais velhos, depois estão com Alzheimer. Aí tem um vislumbre de quem essa mãe foi no passado, e aí depois ela morre em seguida porque ele tá lembrando de uma lembrança feliz antes da mãe morrer. Esse medo do porão é o medo que o próprio Jake adquiriu quando ele era criança, quando a mãe mandou ele ir lá pra baixo. E o senhor, que é aquele zelador que tá no colégio limpando tudo, que a gente acompanha, na realidade ele é o próprio Jake já no final da sua vida, sem ter com quem compartilhar a sua história. E é justamente por isso que ele cria essa personagem, essa namorada, para que ela seja a pessoa fictícia com a qual ele está compartilhando essa história, para conseguir seguir em frente diante da sua morte iminente. E o título do filme, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é o título do livro, num primeiro momento a gente tem muita impressão que se trata de a namorada querendo terminar o relacionamento. Só que conforme a gente chega no final, Estou Pensando em Acabar com Tudo é justamente acabar com a vida, acabar com essa história que ele tem, com a qual ele não tem com quem compartilhar. E dentro do filme eu sinto que aquela premiação final é justamente ele aceitando que tudo acabou. Aquela audiência toda são as pessoas com as quais ele teve uma certa interação durante essa vida que passou,
aplaudindo ele pelo fato de ele ter aceitado que chegou ao fim. Porque no final das contas, cabe única e exclusivamente a ele a aceitar essa condição. Eu sei que parece muita abobrinha o que eu tô falando, mas eu sinto que o filme, ele permite tangir a esse nível de interpretação, porque durante o filme todo, ele vai dando indícios, suspeitas de que vão ser coisas muito fantasiosas, que ele vai falar sobre metafísica, ele vai falar sobre física quântica, vai falar sobre vírus, sobre coisas da cabeça, sobre genealogia, sobre Alzheimer. Só que no final, eu sinto que são todos elementos de uma história que ele tá contando, que ele já não se lembra bem, e por isso que a gente nunca consegue entender ao certo qual é o nome dessa namorada, qual que é a profissão dela, justamente porque nem ele se lembra, porque essa namorada nunca chegou a existir de fato. E muito disso que eu tô falando também é proveniente do fato do livro, que eu fui ler depois que eu assisti o filme, pra ver se ele me iluminava melhor sobre o que era o filme, e ele me ajudou bastante nesse sentido também, porque no livro fica, eu diria que não 100%, mas muito claro que a história que a gente tá acompanhando é a namorada e tal, e aí a gente tem o plot twist de que na real o Jake é o zelador que morreu, e mais ainda que o Jake escreveu essa história que a gente está lendo. Então é basicamente ele colocando no papel uma história que ele quis deixar para a posteridade de quem ele foi e quem ele gostaria que ele fosse com essa mulher que ele conheceu num bar, só que ele nunca levou adiante esse diálogo, ele nunca chegou a de fato ter um relacionamento com ela, ele queria apresentá-la para os pais, só que isso nunca aconteceu. E o filme, ele toma certas liberdades para contar essa mesma história, de um homem no final da sua vida morrendo e relembrando dessa história pela qual ele já passou, que nem ele lembra direito aquilo que ele passou. E no final das contas, Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele fala muito sobre uma questão de percepção do que é real, do que é lembrado e do que é imaginado, sobre a gente revisitar a nossa própria história, sobre as nossas memórias e sobre as possibilidades dessa história e também sobre o que a gente vai deixar quando a gente se for. Maybe this is how it was always going to end. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando com spoilers sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo. Você teve essa mesma interpretação que eu? Você teve uma diferente? O que você achou do filme? Qual caminho que você chegou no final dele? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, para mais pessoas saberem, pra gente discutir e conversar mais a fundo sobre esse filme. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você gostou do canal, logicamente, gostou do vídeo. Se inscreve aqui na bolinha, deixa o like se você gostou do vídeo, porque eu agradeço de coração. Ative o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e a gente se vê na próxima. Tchau!